Bom dia a todos. Nós temos já falado aqui, ouvido na ceia do Senhor, um pouco da palavra do Senhor em Colossenses. Nós vamos continuar a falar, a última parte. Obrigado, Cleber. É a última parte daqueles 3 versículos que nós temos estudado já ao longo de alguns dias, do Mateus no capítulo 16. Mas antes de a gente abrir lá em Mateus 16, eu gostaria de fazer algumas outras considerações. Primeiro que nós dividimos aqueles 3 versículos de Mateus 16, que nós vamos voltar a ler aqui em algumas partes, e hoje é a última parte. A última parte do versículo, daquela sequência de versículos de Mateus 16, o tema, se eu poderia dar um tema, eu daria o tema de oportunidade. A grande oportunidade. Eu estive pensando sobre a oportunidade por esses dias. E eu lembrei, pensando sobre a oportunidade que nós temos, eu lembrei que a minha mãe, quando eu era menor, eu lembro que ela sempre dizia uma coisa bem interessante para a gente. Ela dizia bem assim: olha, meus filhos, é uma frase que muita gente conhece. Ela sempre dizia para a gente assim: olha, existem 3 coisas que não voltam mais. A primeira é a flecha lançada, a segunda é a palavra pronunciada e a terceira é a oportunidade perdida. Uma vez que se lança uma flecha, a flecha não pode voltar mais ao arco. Uma vez que você pronuncia uma palavra, essa palavra não tem como mais voltar à sua mente, à sua boca. E uma vez que você perde uma oportunidade, aquela mesma oportunidade jamais voltará. Você poderá ter oportunidades parecidas, mas aquela que se perdeu jamais voltará. E pensando nas oportunidades que nós temos nas nossas vidas, e muitas daquelas que nós perdemos, sabe, existem oportunidades no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. E alguma dessas oportunidades, quando nós perdemos, nós temos a oportunidade, alguma outra oportunidade de haver uma outra ocasião parecida, não é verdade? Por exemplo, todos os dias você tem a oportunidade, filho, de dizer para o seu pai ou para a sua mãe o quanto eles são importantes na sua vida. Deus te deu a vida e te deu a oportunidade de você dizer isso a eles. Todos os dias você tem a oportunidade, se você tem voz, você tem a oportunidade de dizer aos seus filhos o quanto você os ama. Se você pode andar, você tem a oportunidade de ir e fazer algo de bom para alguma pessoa, ou você tem a oportunidade de vir até a casa de oração. E às vezes nós perdemos a oportunidade. Se eu tenho mãos, eu tenho oportunidade. Mas, para o filho que perdeu uma oportunidade de dizer que ama o seu pai, talvez ele tenha a oportunidade de novo de fazer isso amanhã. Se ele não fez ontem, ele tem a oportunidade de fazer hoje, se ele estiver vivo, Existem oportunidades que, quando se perdem, elas não têm um peso eterno. Tem como reverter. Eu já contei aqui algumas vezes, umas 2 vezes eu já falei aqui uma experiência que, quando a minha mãe sofreu um acidente de moto muito sério, tem sequelas até hoje. E quando ela estava no hospital, deram a notícia para a gente em casa: ó, sua mãe foi atropelada e está internada, vai passar por uma cirurgia e tal. E você sempre pensa, às vezes tenta pensar no melhor, aí você pensa no pior e coisa e tal, e você fica com aquele sentimento: e se eu perder? Como é que vai ser, né? E se eu perder? Eu não gosto muito de pensar. Esse dia eu estava falando, não gosto muito de pensar nisso, porque eu começo a chorar. Né? Eu começo a pensar logo na partida dos meus pais, eu já começo a chorar. Ano passado, chegou a notícia para nós de que o nosso pai havia falecido. Nós estávamos em casa, e ele mora em Cuiabá,
e nós não nos vemos há muitos anos. Há muitos anos que nós não vemos nosso pai. E chegou a notícia de que fazia uma semana que ele já havia sido falecido. Já tinha uma semana e chegou a notícia pra gente, né? Aí foi aquele baque, né? Aquele susto. Falei, gente, mas como, né? E olha que ele está aqui em Cuiabá, né? Aí vem toda aquela coisa, nossa, a gente poderia ter mais tempo junto, não sei o quê, né? São divorciados, mas a gente podia ter um tempo maior junto, coisa e tal. Mas como que isso pôde acontecer? A gente recebeu a notícia lá de Mato Grosso do Sul, dos parentes dele de Mato Grosso do Sul. A gente saiu correndo, era na hora do almoço, a gente nem conseguiu almoçar, entramos no carro, voamos lá para Cuiabá, na casa dele. Chegamos lá, batemos palma e nada, e o coração aflito, e eu pensando, eu poderia ter dito umas coisas para ele, né? Poderia ter falado que amava mais ele, poderia ter dito 1 milhão de coisas. Mas aí o velho aparece lá, eu falei, velho, cheio de saúde, eu falei, é capaz ele enterrar a gente e ele não vai partir. Havia sido um engano. E foi um desespero de toda a família lá de Mato Grosso do Sul e coisa e tal, mas ele está bem vivo. Mas pensando na oportunidade, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, eu amo muito o senhor e por aí vai. Existem oportunidades que a gente, revendo, nós podemos melhorar nossos relacionamentos em casa, no trabalho, se nós soubermos aproveitar as oportunidades. Tá. Mas existem oportunidades que, quando são perdidas, elas refletem na eternidade. São oportunidades que, olha, vão refletir por toda uma eternidade. Você quer um exemplo? A oportunidade que você tem de falar do Senhor Jesus Cristo para o seu amigo de trabalho. A oportunidade que você tem de falar de Jesus Cristo sem receio e sem vergonha nenhum para os seus amigos da escola, da faculdade, para o meu vizinho. Sabe aquela oportunidade? Eu vejo grandes oportunidades. Eu vejo portas se abrindo. Há um tempo atrás, eu estava até falando, acho que foi com o Marco que eu estava comentando. Sabe quando chega, com a Lana, depois eu conversei também. Sabe quando chega alguém para você assim pedindo dinheiro? Ô tio, arruma R$1 aí vou comprar um negócio ali, coisa e tal. Né, vou comprar comida. Uma vez eu estava em Chapada, o rapaz chegou para mim, de noite, na praça de Chapada, por ocasião da IBMAT, e o rapaz chegou lá e falou que estava com muita fome, eu estou com muita fome, o senhor tem R$5 para me arrumar? Eu falei, está com fome? Tô. Eu falei, espera aí. Eu fui lá, comprei 2 cachorro-quente para ele, levei para ele, ele ficou super bravo, ele jogou fora os cachorro-quente. Na verdade ele não queria comer, ele queria usar para comprar bebida ou droga, alguma coisa assim. Mas sabe, eu vejo como uma oportunidade. Já teve ocasião de as pessoas chegarem, tio, me dá R$1. Aí você fala assim, não, peraí então, eu vou te dar R$1, mas vem cá, você vai ouvir. É uma porta que se abre. Sabe uma oportunidade quando um vizinho seu vem falar que está com problema com o marido? Que oportunidade. Já parou para... Quando alguém do trabalho fala para você que está passando por problemas em casa, que oportunidade de falar de Jesus. E quantas vezes alguém já não chegou para você no seu trabalho, na faculdade, alguém dizendo assim, rapaz, eu estou com problema no meu casamento, rapaz, eu estou com problema de dinheiro, eu estou com problema financeiro, eu estou abalado, olha, eu estou com um problema assim, são vários os problemas, não é verdade? Aí eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, que quando se deparava com um problema na vida de uma pessoa, ele falava do seu próprio amor e salvava a vida daquela pessoa, porque ativava naquela pessoa a fé, e pela fé a pessoa podia ser salva. Que tal nós aproveitarmos a oportunidade diante dessas circunstâncias para fazer com que as pessoas tenham fé no Senhor Jesus Cristo? Da próxima vez, meu irmão, que alguém chegar falando para você que tem um problema de qualquer natureza, entenda como uma oportunidade de você falar no amor de Jesus. Tem pessoas que só conseguem falar assim, é difícil. O pessoal está falando, não, eu estou com problema, coisa e tal. A pessoa só sabe falar, é verdade, não, é difícil. Não, é verdade. Tchau. E vai embora. Que oportunidade que eu tenho de falar para aquela pessoa
que eu não sei dos detalhes da vida dela. Sabe, as pessoas surpreendem, sabia disso? As pessoas surpreendem. Uma vez, um amigo de trabalho chegou na sala falando que estava cheio de problema, coisa e tal, mas ele não entrava no assunto. E eu também não quis ser indelicado e ficar especulando o que estava acontecendo. Eu falei para ele, cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que você está mal, eu sei disso, eu sei o que você está mostrando, que você está passando por problema. Eu não quero que você me diga o que está acontecendo na sua intimidade, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo pode fazer alguma coisa. Sabe? Oportunidades. Oportunidade de você falar do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, eu estava comentando ainda agora que eu assisti a um documentário, uma espécie de documentário, um filme de um pregador do século XIX chamado Moody. Acho que alguns de vocês já ouviram falar sobre Moody, um grande pregador do século XIX. E uma vez Moody estava pregando em um salão de reunião que tinha mais de 3.000 pessoas. E ele pregou a passagem em Mateus, onde Pilatos vira para o povo e dizem: o que vocês querem que eu faça com Cristo, com este homem chamado Cristo? O que vocês querem que eu faça? E Moody perguntou para a plateia: o que vocês vão fazer de Cristo? O que vocês vão fazer de Cristo? É isso que importa nessa noite. Aí Moody disse bem assim: eu quero que vocês vão para casa e daqui uma semana vocês voltem e vocês me respondam o que é que vocês vão fazer de Cristo. Naquela mesma reunião entra um homem correndo pela entrada da frente, começa a gritar que estava pegando fogo. Era em Chicago. E toda a cidade de Chicago estava pegando fogo. O vento estava levando fogo por todas as casas, todos os prédios. Foi um grande incêndio que houve naquela cidade. Queimou todo aquele salão de reunião e milhares de pessoas morreram. E Moody depois ele fala: se eu soubesse que isso ia acontecer, eu jamais teria dado a oportunidade para eles irem para casa pensar. Aí ele disse: eu nunca mais vou deixar que as pessoas saiam desse salão sem dar a elas todos os dias uma oportunidade de serem salvos, de confessarem a Cristo. Porque existem oportunidades que repercutirão por toda a eternidade. O versículo que nós vamos falar, eu fiz questão de dar essa introdução porque o versículo ele é muito preciso, né? Ele é muito claro. Então nós não vamos investir muito tempo, nem precisar de muito tempo para falar dele. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18, 19. Versículo, vamos ler, como é o final, vamos ler o trecho todo, do 13 ao 19. Eu vou ler o versículo 13 e os irmãos, por favor, me ajudem na leitura. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 19. O verso 13 diz bem assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor nosso Deus, assim como foi o Espírito Santo quem revelou essas verdades a Pedro, nós queremos que o Senhor revele as verdades contidas nesse texto a nós. Senhor Deus, nós queremos ser ensinados, exortados, repreendidos, instruídos nessa manhã, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. O Senhor conhece nossas necessidades, quanto filhos do Senhor e quanto membros da igreja do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, nesta manhã, neste momento em que abrimos em reverência tuas sagradas Escrituras, porque desejamos conhecê-lo um pouco mais. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor Jesus Cristo agora vira para Pedro e diz: Pedro, eu te darei as chaves dos céus. O que vem a ser eu te darei as chaves do céu? Vocês lembram que no primeiro estudo, quando nós entramos em Mateus 16, eu contei um pouquinho, mais ou menos assim, de como a nossa cultura ela age, de como a religião se mistura com o senso comum. E nós falamos de como hoje em dia as pessoas têm uma noção de que Pedro, né, ele é aquele que tem a chave dos céus e é aquele que está na entrada do céu, né, e quando a pessoa morre, ela chega diante de Pedro e Pedro tem a autoridade de permitir que a pessoa entre ou impedir que a pessoa entre no céu. A cultura das pessoas dizerem que Pedro tem a chave dos céus e quando chove, né, é São Pedro mandando a chuva, ou quando não está chovendo, as pessoas orarem a São Pedro para que ele mande chuva. Justamente baseado na interpretação desse versículo, em que o Senhor Jesus Cristo diz a Pedro: Pedro, eu te darei as chaves dos céus. Mas, do reino dos céus, mas exatamente do que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo. De que chave seria essa? Se não é isso que nós vemos no dia de hoje. Hoje existe um ensinamento totalmente equivocado e herético relacionado a esse versículo. É a teologia do determinismo. Já ouviu falar? Já ouviu falar, Ben? É a teologia do determinismo. Você determina as coisas. E eles interpretam esse versículo dizendo bem assim: ora, o Senhor Jesus Cristo deu autoridade dos céus para Pedro. E de Pedro passou a todos os cristãos. Então todo cristão, discípulo do Senhor Jesus Cristo, tem autoridade sobre o céu. Por isso, qualquer discípulo de Jesus, qualquer cristão, ele pode determinar que Deus haja na sua vida. Ele pode exigir que Deus faça algo na sua vida que Ele quer, baseado na sua vontade, baseado no seu bem-estar. Não aceite isso não, meu irmão. Não aceite isso não, minha irmã. Determina, exige de Deus. Você já viu isso? Você vê esse ensinamento espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, né? De que o Senhor Jesus Cristo, Ele assina embaixo. Basta você pede o que quer, você determina, você exige o que quer, e isso confunde-se muito com a fé. E as pessoas dizem: não, meu irmão, isso é fé, né? Mas isso não é fé. A fé que a Bíblia apresenta não é pensamento positivo, irmãos. Irmão, fuja do pensamento positivo. Existe uma linha aí de ensinamento falando do pensamento positivo, que você tem que ter pensamento positivo. Não fala isso não,
Que isso? Você tem que pensar porque senão, se você ficar falando coisa ruim, vai atrair. Irmãos, isso não é bíblico. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Já pensou se isso fosse verdade? O que aconteceria com Moisés? Moisés chegou diante de Deus e falou: Senhor, se o Senhor não resolver a situação desse povo, risca o meu nome do livro da vida. Que isso, Moisés? Fala uma besteira dessa não? Pensamento positivo? Está vendo que você vai atrair coisa ruim para você não? Já pensou se Moisés falasse um negócio desse? Já pensou se fosse verdade? Moisés seria morto, porque ele estava pedindo para Deus para arriscar. Mas Deus conhece o nosso coração. O Senhor conhece nossa fragilidade. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Ué, meu irmão, mas quer dizer que eu não... Irmão, fé é você crer que Deus fará o necessário. Fé é você saber, é crer que Deus fará não aquilo que você está pedindo. Fazer acontecer o que você está pedindo, exigir alguma... Isso é pensamento positivo. Né? É poder da mente. Já ouviu falar no poder da mente? Isso é poder na mente. Isso aí é outra coisa. Isso não é fé. Fé são aqueles jovens que estavam sendo mandados para a fornalha de fogo. E eles disseram: olha, rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas fica sabendo que nós não adoraremos a sua imagem. Olha, eu não sei o que Deus... Mas eu creio que Deus é poderoso para agir. Isso é fé. Fé é Abraão dizer: olha, eu vou com o meu filho e nós voltaremos. Fiquem aqui, meus servos. Eu vou oferecer o sacrifício e nós voltaremos. Ele estava dizendo que ia com o seu filho e sabia que ia sacrificar o seu filho, mas ele tinha certeza e convicção de que ele voltaria com o seu filho. Como? Ele não sabe. Abraão poderia pedir: Senhor, ressuscita o meu filho. Talvez Abraão estivesse pensando nisso. Eu vou lá, vou sacrificar depois, mas eu creio que Deus vai ressuscitar. Tem poder para ressuscitar Isaac. Mas Deus fez diferente. Porque fé não é Deus fazer o que eu estou pedindo, baseado no meu senso de certo ou errado. Porque o meu senso de certo ou errado é errado. Você entendeu isso? O meu senso de certo e errado é errado, porque só o Senhor é justo, age com justiça. Agora, se a minha atitude é baseada na justiça de Deus, aí sim o seu caminho é reto também. Porque o caminho não é seu, o caminho é do Senhor. Você está trilhando pelo caminho reto do Senhor. Você está entendendo isso? Fé não é: Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Não, tem que ter fé, não, mas tem que pensar assim, não sei o que. Aí fala: Senhor, eu não sei como o Senhor pode mudar a situação. Eu quero muito isso, mas seja feita a tua vontade. E eu creio que o que Ele fizer será o melhor. Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. É boa, perfeita e agradável. Né? Então, existe uma mistura de filosofia, psicologia no meio da igreja evangélica brasileira. E não só brasileira, mas praticamente de todo o mundo. Né? As pessoas agem mais ou menos assim, é como se Deus entregasse assim uma folha para você e Ele já deixasse assinado, Ele já assinou embaixo, sem nada escrito, e te desse a oportunidade de você ir escrevendo o que você quiser. Ele já aceitou tudo que você quer, né? Ele já assinou embaixo, então você faz o que você quer e coisa e tal. Não é assim, esse não é um ensino bíblico. O determinismo não é um pensamento bíblico, não é um ensino bíblico, não é um ensino que vem de Deus. E é triste nós vermos quantas pessoas estão iludidas com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ensino, né? E têm norteado as suas vidas em cima disso. Né? Nós temos as chaves dos céus, nós podemos determinar e por aí vai. De fato, não era disso que o Senhor Jesus Cristo estava falando. De fato, não era sobre isso que
que Cristo estava ensinando a Pedro, e não somente a Pedro, mas a todos os seus discípulos também, né? Lembramos que a igreja, ela seria ainda surgida. Quando é que surgiu a igreja? Quando é que a igreja foi gerada? A igreja foi gerada em Atos capítulo 2. A igreja gerada em Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes. Ali foi quando a igreja foi gerada. Quando desceu sobre os discípulos o Espírito Santo, como um pássaro, e foram distribuídas línguas como de fogo. Aquela ocasião do Pentecostes foi quando a igreja foi gerada. Foi naquele momento ali que a igreja foi gerada. Mas a igreja, vocês lembram do que o irmão Paulo Magre, vocês se lembram que o irmão Paulo Magre pregou no dia 26, o Paulo Magre pregou nesse texto aqui? Dia 26 desse mês, o Paulo Magre pregou nesse texto. Vocês lembram a explanação que ele fez sobre o que é a igreja? Judeus e gentios fazendo parte do mesmo corpo. Maravilhoso isso. Então, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, Deus escolheu a Pedro para que Pedro tivesse a oportunidade de ser o primeiro a pregar o Evangelho, tanto aos judeus em Atos capítulo 2, como aos gentios em Atos capítulo 10. Essa chave que é uma simbologia, é a chave que abre a porta de entrada aos céus. É uma simbologia das pessoas que viriam a Cristo. É uma simbologia das pessoas que viriam a fazer parte da igreja, porque o assunto aqui é a igreja. O assunto aqui é a igreja que Pedro está falando, né? Então, que porta ele abriu? Ele abriu a porta da igreja, ele abriu a porta do reino para os judeus em Atos capítulo 2. Ele abriu a porta para os gentios em Atos capítulo 10, com Cornélio. Então, tanto judeus ou gentios, Pedro teve o privilégio de abrir a porta de entrada. Ou seja, ele foi o primeiro. É a oportunidade que Pedro teve de anunciar as verdades da igreja, as verdades do Evangelho de Cristo para essas pessoas, né? Então ele abre uma porta. Você já ouviu? Eu lembro em 1 Coríntios, eu não lembro muito bem o capítulo, que Paulo ele fala bem assim. Eu não me lembro, talvez os irmãos se lembrem. Paulo ele fala bem assim: me foi aberta uma porta para pregar em tal cidade. Umas 2 ou 3 vezes ele fala isso. Me foi aberta uma porta para pregar. O que significa que uma porta se abriu ali na cidade? Significa que na frente da cidade lá que ele ia pregar, tinha uma grande porta, e a porta abriu para ele entrar para pregar? É isso que significa? O que essa porta significa? O que significa, Alana? Sim, o Senhor me abriu uma porta para pregar no Parque do Lago. Foi me aberta uma porta. Significa que lá na entrada do Parque do Lago, não sei nem para onde que é Parque do Lago, para lá. Significa que na entrada do Parque do Lago tem um portãozão lá. O que significa, Beni? Uma oportunidade foi me aberta. Pedro, ele teve a oportunidade de ser o primeiro, aquele que pregou para os gentios, aquele que levou. Lembra que o Senhor Jesus Cristo ele fala bem assim, quando ele fala para os seus discípulos, vão primeiro resgatar as ovelhas perdidas de Israel, primeiramente. Ele fala, olha, eu vim para buscar os que eram meus. Eu vim para buscar os que eram meus. Então primeiro é Israel, mas Israel rejeitou. Então a salvação agora vai para os gentios também, né? Então Pedro, ele abriu a porta, tanto para judeus na inauguração da igreja, quando a igreja foi gerada em Atos 2, só que também ele foi o primeiro que abriu a oportunidade, essa oportunidade, ele abriu a porta da oportunidade para que gentios fizessem parte da igreja também. Essas são as chaves que Deus deu,
que o Senhor Jesus Cristo deu a Pedro a oportunidade de pregar para judeus e para gentios, fazendo com que pessoas que não faziam parte da antiga aliança, pessoas que não eram judeus, passassem a fazer parte da família de Cristo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Você é detentor da chave, porque você terá a oportunidade de ser o primeiro de pregar o evangelho. Depois Paulo, né, alguns falam de Paulo, né, alguns falam de Filipe, né, também que já havia pregado e por aí vai. E Pedro aqui, o Senhor Jesus Cristo faz essa referência. Irmãos, depois ele continua bem assim: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar da terra será desligado do céu. Ligar e desligar está fazendo uma referência à chave e à porta. Vamos entender esse versículo? Ele está falando de uma coisa só aqui. Ah, mas esse ligar e desligar significa não sei o quê. Blá, blá. Não, esse ligar e desligar está falando de uma chave que abre porta. Tá? De uma chave que abre porta. Mateus, no capítulo 18, você vai ver uma mesma referência. João, capítulo 20, você vai ver uma referência parecida com isso. Mas aqui, o que ele está dizendo? Olha lá. Pedro, eu te darei a chave. Então, ninguém tem uma chave não, né? Eu te darei as chaves. As chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, você terá a oportunidade de abrir a porta para judeus e as chaves. Abrir a porta para judeus e abrir a porta para os gentios para fazerem parte da igreja de Deus. Eu te darei as chaves dos céus. Ponto e vírgula. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, ligar e desligar está referindo-se à chave do reino dos céus. Até agora, beleza? Deu para entender que ligar e desligar se refere a uma única coisa, a uma chave que abre o reino dos céus. Essa palavra ligar, tem alguma outra tradução que não fala ligar e desligar? Os irmãos que tiverem outra versão, por favor, leia para mim. Porque tem outras versões que não falam ligar. Se tiver aquela linguagem de hoje, aquela nova versão internacional, tem alguma outra aí que não fale ligar ou desligar? Acho que todos falam ligar ou desligar, né? Tá. Existe uma versão que ligar significa abrir e desligar significa fechar, justamente por se referir a uma chave que abre uma porta do reino dos céus. Essa palavra ligar e desligar no grego, ela significa permitir e não permitir. Tá? Ela significa permitir. Tudo que você permitir aqui na terra será permitido no céu. Tudo que você não permitir também não será permitido no céu. Só que nota que esse texto, no original, ele diz: tudo que você ligar na terra não será ligado no céu, mas terá sido ligado no céu. Essa é a versão original. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Ué, mas se eu disser, Michael, tudo que eu ligar na terra será ligado no céu, eu estou dizendo o quê? O que vem primeiro? A terra ou o céu? A terra. Se eu disser, tudo que eu ligar na terra será ligado no céu, então o ensino seria, se liga primeiro na terra, depois se liga no céu. Mas não é assim. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Quem vem primeiro?
O céu. Essa é uma grande diferença. Porque o que ele está dizendo, olha, o que você permitir aqui na terra, é porque já foi permitido no céu. Isso aqui não é uma autoridade, as pessoas dizerem que o céu está ali a favor de todas as pessoas. As pessoas pegam aqueles versículos que falam, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes, entendeu? Tudo que é bom e tal. Eles vão pegando esses versículos tal para dizer que o céu está, você tem autoridade sobre o céu, e que basta você determinar, exigir que vai acontecer, porque, né? E eles falam, tá vendo? O que eu fizer aqui, vai ser lá também. Mas que erro é pensar nessa verdade dessa forma. Que erro é pensar nisso. Porque o que o texto está dizendo é que as coisas que acontecem aqui, o ligamento que acontece na terra, é porque já foi permitido no céu. Já foi permitido no céu, já aconteceu no céu. Agora, em que isso se aplica às chaves do reino? E eu vou encerrar com essa explanação. Vamos ler um versículo. Em 1 Coríntios, desculpa, antes de Coríntios, vamos ler João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 ao 23. Quem achar pode ler, por favor. Pode ler, repetir só o último versículo, Marcos? A primeiro modo que nós podemos pensar é que o Senhor Jesus Cristo deu autoridade aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a perdoar pecados, certo? Ele está dizendo, olha, a quem vocês perdoar será perdoado, a quem vocês retiver o perdão vai ser retido. É uma autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu a perdoar. Só que em Marcos, e depois em Timóteo nós vamos ver também, em Marcos no capítulo 12, versículo 7, ele diz bem assim, o Senhor Jesus Cristo na ocasião em que curou um paralítico. Os homens disseram, como pode este homem, o Senhor Jesus, falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os próprios fariseus religiosos reconhecendo que homem nenhum poderia perdoar pecados. Somente Deus. E em Timóteo ele fala a mesma coisa, que só há um intermediador entre Deus e o homem. Então, as pessoas, os estudiosos, eles fazem uma ligação de João 20 com Mateus 16, dizendo que o ligar e o desligar não significa que Pedro teria o poder de sair perdoando o pecado das pessoas ou deixando de perdoar o pecado das pessoas. Mas é que Pedro, ele teria a oportunidade, e não somente a Pedro, mas todos os seus discípulos, porque em Mateus capítulo 18, ele não fala só para Pedro, ele fala para todos os discípulos. Ele fala a mesma coisa, 18. Então, em Mateus 16, ele fala para Pedro, que você ligar e desligar, tal. Mateus 18, ele não fala só para Pedro, ele fala para todos os discípulos, olha, o que vocês se ligarem e desligarem será tal. Entendeu? Então, a faculdade, a capacidade de ligar ou desligar, não é dada somente a Pedro, é dada a todos os discípulos. E não somente a todos os discípulos, mas a todos quantos creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer você e eu. Você e eu. Nós temos a autoridade de Cristo para ligar e desligar. Mas esse ligar e desligar não é sair perdoando pecado ou não perdoando pecado. Nós temos a autoridade, a igreja tem a autoridade de declarar o meio pela qual o único meio pela qual o homem é salvo. E Cristo deu ao homem, ao cristão,
o direito de anunciar ou declarar se a pessoa foi salva ou não. Você entendeu isso? A pessoa recebe a Cristo como seu Salvador. Então, eu tenho a autoridade de dizer, olha, você é um salvo agora. Mas, irmão Luiz, como é que eu posso dizer que uma pessoa é salva ou não? Não é verdade? Não é somente Cristo que sabe. Mas Cristo, ele deu a autoridade que você pode dizer, olha, se você creu no nome de Cristo, então os seus pecados estão perdoados. Não sou eu que estou perdoando, não. Não sou eu que estou ligando, não. Não sou eu que estou ligando aqui na terra, não. Eu estou pronunciando algo que já aconteceu no céu. Uma forma que Deus já pronunciou, que é, somente há um caminho, o Senhor Jesus Cristo. E 1 Coríntios, agora o versículo que eu disse, capítulo 16, é aquele versículo que eu havia mencionado. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo está falando, versículo 5 ele fala assim, mas irei ter convosco depois de passar na Macedônia, pois passarei pela Macedônia. Talvez eu permaneça convosco, e talvez eu passe o inverno com vocês, para que eu possa ajudar vocês em alguma coisa. Versículo 7 ele fala assim, não quero vos ver outra vez de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor deixar. Ficarei em Éfeso até ao Pentecostes. Versículo 9. Pois para mim se abriu uma grande e poderosa porta, e há muitos oponentes. Uma grande porta, uma oportunidade. O que eu estou querendo dizer com esse versículo? O que a Bíblia está querendo dizer? Que a oportunidade que foi dada a Pedro de ligar e desligar, que é pregar o Evangelho e declarar a única forma que a pessoa pode ser salva, não foi dada somente a Pedro, mas foi dada aos seus discípulos em Mateus capítulo 18, e nós vemos agora em 1 Coríntios, Paulo falando da mesma oportunidade, uma grande e poderosa oportunidade de se pregar o Evangelho. Tá? Então, irmãos, esse versículo, ele fala de um assunto, ele fala da oportunidade que a igreja de Cristo tem de pregar o Evangelho. Uma oportunidade que, se nós renunciarmos, irmãos, isso é muito sério, se nós renunciarmos a essa oportunidade, isso implicará em resultados eternos, em consequências eternas. Milhões de pessoas estão caminhando sem conhecer a Cristo, e nós continuamos presos no nosso egoísmo, no nosso comodismo, na nossa vergonha, né? Por que não falar? Por que passou-se um ano da minha conversão e eu ainda não falei de Jesus para alguém? Por que se já se passaram 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos e eu ainda não falei? Por que eu deixei de falar durante essa semana? Eu preciso falar, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso testemunhar, né? E para isso você não precisa ser uma pessoa letrada, uma pessoa conhecedora, e nós somos incansáveis em dizer isso, porque eu tenho encontrado muitos irmãos, muitas irmãs que sempre falam, mas eu não tenho dom de evangelismo, mas eu não sei como fazer. Meu irmão, minha irmã, fala o que Cristo fez na sua vida, isso é testemunho pessoal. Sabe o que significa testemunha? A palavra testemunha significa prova de fato. O sentido literal da palavra testemunha é prova de fato. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão a prova de fato que eu salvo, que eu transformo vidas, que eu sou o Senhor. Vocês serão a prova viva de que isso acontece. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Através da minha vida eu preciso. E não é só, não. Tem uma frase que fala bem assim: pregue, 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 se possível fale. Já ouviu isso? Meu irmão, você precisa falar. Não entra nesse negócio de vou só testemunhar, vou só ter um bom comportamento, que as pessoas não vão vir a Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Use do seu bom testemunho como uma porta, uma oportunidade para você falar. Não adianta. Não.
Pregue, 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 se possível fale. Ah, não sei quem algum dia disse isso, então isso é regra de fé. Que bobagem. Sim, exatamente. Abre porta, exatamente. O testemunho abre porta para que você fale. Não deixa de falar, não. Não deixa de falar, não. Tem que falar, abrir a boca e falar. Jesus Cristo salva, morreu na cruz do Calvário. É isso que precisa ser feito. Porque a gente se esconde muito, a gente corre o risco de se esconder atrás de um bom testemunho e passar a vida toda sem falar de Cristo. Passar a vida toda sem falar de Cristo. Não, tá bom. Eu preciso testemunhar. Eu não tenho um dom para evangelizar. É errado, meu irmão. Não é princípio bíblico isso, não. Isso não é princípio bíblico. Eu preciso falar assim. Usa do seu bom testemunho para abrir portas para que você fale. Vai ver seu testemunho a vida toda e não vai estar nem aí. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero concluir eu estava até comentando com a Lê ali no início no intervalo. Ih, deu uns tapas no cachorro. Eu vi essa frase num documentário, no filme do Moody. Nós poderíamos falar muito mais sobre isso, é um grande assunto de grande importância, um dos assuntos mais mencionados nas Escrituras. Cristo, certa vez, mandou que seus discípulos orassem para que Deus mandasse trabalhadores para a seara, pessoas que estão envolvidos com o reino, pessoas que estão envolvidos com a igreja. A lição que nós podemos tirar disso, irmãos, é que se eu sou igreja, se eu faço parte da igreja, eu tenho o dever de aproveitar a oportunidade de compartilhar a minha fé. Oportunidade. Só que nós precisamos começar, né? Tem muitas pessoas que são envergonhadas, têm vergonha. Muitas pessoas dizem não ter o dom espiritual para evangelismo, que não sabe como começar uma conversa. Realmente, tem pessoas que têm um dom especial para iniciar uma conversa, né, para se envolver e coisa e tal. Mas esteja atento às oportunidades. Esteja atento às oportunidades. As pessoas podem ir nos psicólogos, as pessoas podem ir nos médicos, podem para tentar resolver seus problemas, mas elas nunca encontrarão em outro lugar a solução definitiva para o seu problema, senão na palavra de Deus. E se você e eu, que somos igreja do Senhor, não nos posicionarmos diante disso, pessoas continuarão indo para o inferno sem conhecer a graça de Deus, sem conhecer a graça de Cristo. Eu preciso me desprender. Que de difícil há nisso?
Que complicado nisso. Que dificuldade há? Ah, não, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Já pensou se Cristo dissesse isso a nosso respeito? Você já parou para pensar quanto egoísmo, né? Quanto egoístas somos? Quanto egoísmo, quanta mentira. Que dificuldade tem em falar? Cristo, ele fez tudo, morreu na cruz do Calvário. Foi ele quem sofreu, foi ele quem deu sua vida, o seu sangue foi vertido. Foi a sua cabeça que foi ferida com cravos e espinhos. Ele sofreu tudo. Agora, para chegar e eu dizer que é difícil falar sobre isso, e eu vivo a minha vida cristã, a minha suposta vida cristã, tudo muito bem, tudo muito legal, porque afinal de contas eu sou salvo e que se dane, desculpa a expressão da palavra, o resto, que eles consigam outro meio, outra pessoa para falar de Cristo. Não é? Espero profundamente que o Espírito Santo desperte os nossos corações para essas verdades. Quando eu ouço alguém dizer que é difícil falar, eu fico, Senhor, ajude então, porque ajude essa pessoa a entender que não é. Não é. Aí então, quando o Senhor Jesus Cristo for o Senhor das nossas vidas e habitar como o centro de tudo na nossa vida e a razão de tudo e a coisa mais valiosa no nosso viver, então quando Cristo estiver no trono, no centro das nossas vidas, então eu jamais vou dizer que eu tenho vergonha de compartilhar a minha fé, que eu não sei como fazer isso, ou que eu não tenho dom para fazer isso. Moody, certa vez em Londres, foi pregar numa universidade de Cambridge e foi pregar para doutores, professores muito cultos, acadêmicos de uma das universidades mais respeitadas do mundo, numa série de palestras no auditório com muitas pessoas. E depois das suas primeiras sermões, um amigo de Moody chega para ele e diz assim: Moody, essa manhã eu ouvi um professor falar a seu respeito. E Moody disse: mas o que eles estão falando de mim? E aquele amigo do Moody disse assim: Moody, aquele professor estava dizendo, aquele professor disse, a gramática de Moody é péssima. Ele é a única pessoa que pode conseguir dizer a palavra Jerusalém com apenas 2 sílabas. Moody não sabe ler grego e hebraico. Ele tem problemas até com a Bíblia em inglês. Aí Moody abaixou a cabeça e disse: e você acha que como você acha que eu poderia me sentir ouvindo isso? E o amigo de Moody disse: não, Moody, espere, escute só. Mas ele ainda disse: mas ninguém consegue fazer com que o público conheça as Escrituras de modo mais capaz do que Moody. E aquele professor concluiu dizendo: D.L. Moody é o maior comunicador das Escrituras que eu já ouvi. Moody não teve uma educação clássica, apesar de ser um empresário, ter sido um empresário antes de fazer missões, bem-sucedido, mas um homem que não tinha a letra, a sabedoria humana, um homem que mal dominava a gramática, que falava até errado. Mas homens cultos disseram a seu respeito: nunca vi homem que comunica tão bem as Escrituras quanto esse homem.
Que todas essas verdades sejam inspiradoras a nós e nos sirva para o nosso despertamento. Amém.